Olá pessoal, meu nome é Felipe Vigarinho, sou neurologista. Hoje eu trouxe para vocês aqui um tema relativamente recorrente em provas de residência médica, que é a síndrome de Guillain-Barré. E nós vamos discutir também algo também bastante importante, que é a localização em neurologia. A gente vai tentar discutir aqui um pouquinho como que é o raciocínio diagnóstico de um neurologista. Acredito que em provas de testes ou provas escritas é importante, mas para uma prova prática é algo que é recorrente em provas de residência e o aluno, o candidato tem que estar apto a fazer aquele diagnóstico para o examinador ali na hora. Então a gente vai revisar um pouquinho isso hoje também. Eu optei hoje para a gente ter uma aula um pouco mais didática de começar com o caso clínico. Esse caso ele foi baseado em uma história verídica de um escritor e jornalista norte-americano de Nova York, que no final eu vou até apresentar o livro dele. Com algumas modificações, eu tive alguma liberdade literária aqui para trazer uma aula um pouco mais didática para a gente. Então, modifiquei um pouquinho o caso dele, mas é baseado em fatos reais, entre aspas, aqui para vocês. Bom, vamos começar então. Imagine que vocês estão atendendo em um pronto-socorro como médicos clínicos gerais e chega um paciente chamado JH, 58 anos, sexo masculino, caucasiano, divorciado, católico, jornalista e escritor, natural e procedente de Nova York. Ele vem para vocês com uma queixa de fraqueza nas pernas há 2 dias e fraqueza nos braços há 1 dia. Essa é a queixa e duração, nas palavras do paciente e há quanto tempo ele tem aquela queixa. Na história pregressa da moléstia atual, a gente vai tentar esmiuçar um pouquinho mais essa queixa que o paciente traz. Então, como que é a história? Detalhando um pouquinho mais essa fraqueza que ele diz que tem. Há 2 dias, o paciente notou dificuldade para andar cerca de 1 quilômetro no plano, algo que para ele era bastante incomum. Ele é maratonista. Então, imagine para um maratonista, vai andar 1 quilômetro no plano e sente uma dificuldade, uma fraqueza nas pernas. A gente caracteriza isso como uma fraqueza distal de membros inferiores. Andar no plano. Isso há 2 dias. Há 1 dia, ao acordar, ele notou dificuldade para caminhar no plano também, fraqueza distal, mas agora da cama até o banheiro. Então aquela fraqueza distal de membros inferiores para caminhar no plano 1 quilômetro piorou ao acordar há 1 dia. Ficou uma fraqueza para ir da cama até o banheiro, uma curta distância. Ele passou o dia, há 1 dia, né? O dia todo com fraqueza para caminhar, necessitando de descanso a cada poucos metros. Então, o dia todo ele ficou com uma fraqueza distal para curtas distâncias. Cada poucos metros ele precisava sentar para descansar um pouquinho. À noite, há 1 dia, notou dificuldade para subir as escadas do prédio. Então ele passa a ter uma fraqueza proximal de cintura pélvica para subir escadas e apresentou fraqueza de mãos, também fraqueza nas mãos, distal de membros superiores, necessitando da ação de ambas as mãos para girar a maçaneta. Então ele foi abrir uma maçaneta circular, por exemplo, precisava das 2 mãos para conseguir fazer aquele movimento. Uma fraqueza distal de membros superiores. Hoje, no dia da consulta, em que ele procurou o pronto-socorro, ao acordar, não conseguiu deambular no plano até o banheiro, ou seja, aquela fraqueza distal de membros inferiores tornou-se uma fraqueza muito intensa, muito importante, a ponto dele não conseguir andar mais pequenas distâncias, e apresentou fraqueza para elevar os membros superiores ao vestir uma blusa e ao virar as páginas do jornal. Então, ele passou a ter também fraqueza proximal de membros superiores. Bom, é uma história grande, vamos tentar resumir para a gente entender um pouquinho mais o que aconteceu com esse paciente. Ele começou, maratonista, ele começou com uma fraqueza distal de membros inferiores que foi se agravando e foi se associando a uma fraqueza proximal de membros inferiores, depois uma fraqueza distal de membros superiores que foi piorando e associando-se a uma fraqueza proximal de membros superiores.
O que a gente vê, como a gente chama esse tipo de queixa em neurologia, é uma fraqueza simétrica, dos dois lados igual, ascendente. Então, começa de distal e vai piorando para proximal, ok? Então, ele teve uma fraqueza simétrica ascendente. Bom, interrogatório sobre diversos aparelhos. Dos demais aparelhos, ele não tinha nenhuma queixa relevante. Nos antecedentes pessoais, ele também é um paciente rígido, sem nenhuma comorbidade, não usava nenhum medicamento de uso contínuo, nada mais. E antecedentes familiares também, nada digno de nota. Ao exame físico. Exame físico geral, sinais vitais sem alterações. Exame físico geral também normal. Ao exame neurológico, vou falar só o que estava alterado. Então, ele tinha uma fraqueza muscular. Grau 2 distal de membros inferiores e 3 proximal de membros inferiores. Nos membros superiores, grau 3 distal e 4 proximal. Quem examinou notou um tônus flácido, tônus muscular flácido, não tinha rigidez muscular e o trofismo era adequado. Sensibilidade era normal e os reflexos osteotendíneos eram globalmente abolidos. Quem examinou não conseguiu obter reflexos osteotendíneos nesse paciente. E não há outros sinais de liberação piramidal, a gente vai revisar um pouquinho isso também ao longo da aula. Então, não tinha clonos de Aquileu, o cutâneo plantar era inflexão bilateral, não tinha Hoffmann, etc. Ok, história feita, bonito, conseguiu sentar, escrever direitinho, história perfeita. E agora, o que fazer? Bom, o que a gente vai treinar agora é o raciocínio diagnóstico do neurologista. Isso é muito importante, é um tema recorrente de provas de residência e vocês têm que saber. A gente vai treinar basicamente como que a gente faz o diagnóstico e como ele é dividido. O diagnóstico em neurologia é dividido em 3 partes principais. O diagnóstico sindrômico, o diagnóstico topográfico e o diagnóstico etiológico. Vamos esmiuçar cada um desses para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, quando a gente fala em diagnóstico sindrômico, síndrome, o que que é? É um conjunto de sinais e sintomas. Essa é a definição clássica. Aqui, gente, não tem muito segredo. Você tem que conhecer as síndromes já pré-estabelecidas, já estudadas, já conhecidas pelos cientistas e médicos de toda a humanidade. E você precisa tentar encaixar aquilo que o paciente te traz de sintomas, de conjunto de sinais e sintomas, em uma síndrome já pré-estabelecida. Então, não tem muito segredo. Você precisa conhecer as síndromes e saber qual delas se encaixa melhor para o seu paciente. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, são centenas de síndromes disponíveis, né, que existem. Então, por exemplo, síndrome piramidal de déficit e liberação. Então, o paciente tem fraqueza e ele costuma ter, aqui é uma alteração de primeiro neurônio motor, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ele costuma ter sinais de primeiro neurônio motor afetado. Então, ele vai ter uma rigidez espástica, ele vai ter hiperreflexia, um clonus, um cutâneo plantar em extensão, a gente vai ver isso. Não é o caso do nosso paciente. Síndrome sensitiva, alteração sensitiva, síndrome de articulação da fala, síndrome de baixa acuidade visual, síndrome de campo visual, síndrome do tronco, síndrome de nervo craniano, paresia flácida reflexa, síndrome medular, nervo periférico, de hipertensão intracraniana, síndrome de oftalmoparesia dolorosa, etc. Aqui são alguns exemplos, tá? Então, o que você faz, o diagnóstico, o raciocínio aqui no diagnóstico sindrômico é, você vai tentar encaixar o que o paciente tem em alguma dessas síndromes já pré-estabelecidas, já conhecidas. No caso do nosso paciente, está aqui em verde, ele se encaixa perfeitamente nessa síndrome. Então, uma síndrome de paresia flácida reflexa. Se você quiser tornar um pouquinho mais bonito, mais formal, você pode dizer que o diagnóstico sindrômico, a hipótese diagnóstica sindrômica desse paciente, é uma síndrome de tetraparesia flácida arreflexa e, se você quiser colocar um adendo, ascendente, ok? Bom, agora vamos fazer o diagnóstico topográfico. Para fazer o diagnóstico de onde está exatamente a lesão no sistema nervoso central, eu vou precisar fazer uma revisão anatômica aqui com vocês do sistema motor, uma revisão breve só para vocês entenderem e nós falarmos a mesma linguagem. Quando eu quero movimentar uma mão, por exemplo, tudo começa lá no córtex motor primário, que é o giro pré-central. Ele está representado aqui.
Como que isso funciona? Vocês podem notar que no giro pré-central aqui tem umas fibras vermelhinhas. Isso aqui é o primeiro neurônio motor. Primeiro neurônio motor, trato piramidal, trato córtico espinhal ou neurônio motor superior. Vários nomes para uma mesma estrutura. Esse primeiro neurônio motor, se vocês notarem, aqui no giro pré-central, ele está com uma secção nesse sentido, ele está seccionado assim. O primeiro neurônio motor, ele se divide entre várias fibras. E cada fibra acaba sendo responsável por uma parte desse giro pré-central. Então, vocês podem ver que há uma dicotomia, há uma divisão do giro pré-central. Algumas fibras do primeiro neurônio motor, ou do neurônio motor superior, elas estão mais responsáveis por inervar as regiões, por exemplo, para movimentar a perna, o pé, mais para medial. Indo mais para lateral, é mais a face, mão, membro superior. Então, vocês podem perceber que aqui no giro pré-central, você tem uma divisão do neurônio motor superior entre várias fibras, e essas fibras, elas se dividem nas diferentes partes do corpo. Isso vai ser importante para a gente localizar a lesão lá na frente. Todas essas fibras do neurônio motor superior, elas se juntam numa estrutura dos núcleos da base, aqui chamada cápsula interna. Faz um afunilamento de todas as fibras e de lá ela faz um grande conjunto de fibras que vai descer em direção à medula. Então, da cápsula interna, ela desce pelo tronco cerebral e aqui embaixo, na altura do bulbo, das pirâmides do bulbo, que a gente chama de decussação das pirâmides, o neurônio motor superior vai trocar de lado. Então, o giro pré-central à esquerda, ele é responsável pelo movimento do corpo à direita, por exemplo, porque há uma troca de lado na altura do bulbo na decussação das pirâmides, certo? Isso também é importante para a gente localizar a lesão. E então, o neurônio motor superior, o trato córtico espinhal ou piramidal, desce pela medula. Vamos ver aqui um aumento de uma secção da medula. O primeiro neurônio motor, o neurônio motor superior, continua vermelho. Ele desce aqui pelo funículo lateral, pelo trato córtico espinhal lateral da medula. E nos vários níveis do corpo, ele vai fazendo conexão, sinapses, com esse que está aqui, amarelo, uma flecha branca, que é o neurônio motor inferior, ou segundo neurônio motor, certo? Então ele vai fazer essa conexão. Nos vários níveis da medula, do corpo todo, tem vários neurônios motores inferiores e o neurônio motor superior vai fazendo conexão com vários. Esse neurônio motor inferior, né, ou segundo neurônio motor, que fez a conexão aqui com o primeiro neurônio motor, nos vários níveis ao longo do corpo, ele vai sair da medula como um componente motor do nervo periférico e vai inervar diretamente o músculo. Então é ele que vai garantir que o músculo contraia. Ele pega a informação vinda lá do córtex pelo primeiro neurônio motor e leva até o músculo para a contração muscular. Ok? Essa é a nossa revisão anatômica. Como que a gente vai fazer para poder localizar, então, a lesão desse paciente, localização em neurologia de sistema motor em geral? Bom, vamos supor que a gente tem uma alteração no córtex, uma lesão cortical, um AVC, por exemplo. Como que vai ser o quadro clínico? Então, você tem uma alteração aqui no giro pré-central, um pequeno AVC que pega essa região aqui. Como que vai ser? Vai ter uma fraqueza dimediada, um lado do corpo que vai estar fraco, contra a lateral. Então, se você teve um AVC que pegou o giro pré-central à esquerda, o seu lado direito do corpo vai estar alterado. E aqui é o pulo do gato em localização dessas lesões. Veja, vai ser uma fraqueza desproporcionada, ou seja, o braço é pior que a perna, ou a perna é pior que o braço. Isso não necessariamente ocorre sempre, mas se você tiver uma fraqueza desproporcionada, há uma chance maior desta lesão localizar-se no córtex cerebral. Exatamente por isso aqui que eu te expliquei. Então veja só, aqui no córtex as fibras do primeiro neurônio motor, do neurônio motor superior, elas se dividem. Então se você tem um pequeno derrame, uma pequena lesão nessa região aqui, por exemplo, vai pegar mais a mão do que a perna. Então a mão vai estar mais fraca do que a perna. Diferente se você tiver uma lesão,
um pequeno AVC, por exemplo, aqui na cápsula interna. Vejam que na cápsula interna, as fibras do neurônio motor superior, elas estão condensadas, elas estão juntas. Então, nessa região, você vai ter também uma fraqueza de mediada contralateral, só que nessa região é proporcionada geralmente. Por quê? A fibra que está no pé está junto com a fibra que está na mão. Elas estão juntas. Então, se você tem uma lesão aqui, você vai pegar as duas fibras de um dimídio inteiro. Deu para entender como que a gente raciocina? Então, quando você tem uma fraqueza de mediada desproporcionada, você pode dizer, não é certeza, óbvio que há várias exceções sempre, mas a chance maior, se for desproporcionada, é de ter uma lesão cortical. E a chance maior, se for proporcionada, é de ser uma lesão na cápsula interna, apesar de poder também uma lesão cortical dar uma fraqueza proporcionada e vice-versa. Okay? A gente sempre tem que ter as ressalvas, mas em termos de prova, isso aqui é importante de vocês saberem. Se você tem uma lesão de tronco cerebral, antes da decussação das pirâmides, antes que o neurônio motor superior cruze o lado e vá para o outro lado, na medula, você vai ter uma fraqueza de mediada contralateral, e aqui no tronco cerebral você tem a saída de vários nervos cranianos. Então, geralmente, você vai ter uma alteração de nervo craniano ipsilateral. Então, se você tem uma alteração de tronco cerebral à esquerda, um nervo craniano à esquerda vai estar alterado e você vai ter fraqueza no dimídio direito, certo? Na medula, como que é? Bom, na medula nós temos uma fraqueza geralmente simétrica, abaixo do nível da lesão. Então, vamos supor que a gente tem uma lesão nesse corte, nessa região aqui da medula. Você vai interromper a descida do primeiro neurônio motor dali para baixo. Então, o neurônio motor superior que estava descendo pela medula, quando você faz uma secção da medula nessa região, dali para baixo ele não consegue mais transmitir o impulso nervoso. Então, você vai ter fraqueza abaixo daquele nível da lesão, certo? Sinais de primeiro neurônio motor. Quais são os sinais clínicos de primeiro neurônio motor ou neurônio motor superior? Então, fraqueza, claro que ele vai ter, precisa ter fraqueza, todos esses que nós estamos falando têm fraqueza. Mas quando tem uma lesão de neurônio motor superior, você tem hipertonia, geralmente espástica. Você tem hiperreflexia, então os reflexos estão exaltados. Você pode ter o Babinski, que é o cutâneo plantar em extensão. Você pode ter clonos de Aquileu, clonos de patelar. Você pode ter um sinal de Hoffmann presente ou positivo. Você pode ter um cutâneo abdominal ausente. Então, você vai ter sinais de liberação piramidal, sinais de alteração de neurônio motor superior. Então, nesse caso, medular, abaixo do nível, você lesou o primeiro neurônio motor, dali para baixo ele não transmite mais impulso. Então, você vai ter esse quadro clínico de lesão de neurônio motor superior abaixo dali, onde foi o nível lesado. E aqui, isso é bastante detalhe, tá? Mas para vocês terem essa dica, caso seja alguma pegadinha, no nível da lesão, você pode ter sinais de neurônio motor inferior. O que isso significa? Vamos supor que você tem uma lesão neste corte, nessa secção. Você pegou o primeiro neurônio motor aqui, que estava descendo, então dali para baixo, sinais de neurônio motor superior. Mas quando você faz um corte nessa secção, você pode pegar também o neurônio motor inferior daquele nível, que está saindo naquele nível. Só aquele neurônio motor inferior. Isso significa que, naquele nível onde ele está saindo, você pode ter sinais de neurônio motor inferior, de lesão de neurônio motor inferior. E quais são? Fraqueza sempre tem. Hipotonia, hiporreflexia, atrofia muscular, fasciculações. Então, numa síndrome medular, muitas vezes, você pode ter, abaixo daquela lesão, sinais de neurônio motor superior, mas no nível, uma fasciculação, por exemplo. Isso pode acontecer porque você lesou o neurônio motor inferior daquele nível, ok? Isso é possível. Geralmente, a alteração medular vem também com alteração sensitiva, porque você vai seccionar a medula, inclusive aquelas partes que garantem a gente ter sensibilidade, e pode haver acometimento esfinteriano. Então, isso são sinais, alteração sensitiva e sinais e acometimento de esfíncter são sinais de que, calma, a lesão que você está vendo pode ser na medula, ok? Raízes e nervos. Então, a gente está falando
daqui para frente agora. Lesão nessa região, até o músculo. Fraqueza simétrica pode ser ascendente. Sinais de neurônio motor inferior, aqui você não tem mais neurônio motor superior, é só o segundo neurônio motor. Pode ter alteração sensitiva, ok? Lembrando, sinais de neurônio motor inferior, fraqueza e hipotonia, hipo ou arreflexia, atrofia muscular e fasciculações. Para o nosso caso, isso aqui é muito bom, a gente localiza bem a lesão para o nosso caso. Ele tem uma fraqueza simétrica, ascendente, com arreflexia, com sinais de neurônio motor inferior. Então aqui está a localização para o nosso paciente. Alteração de junção muscular. Geralmente você tem uma fraqueza difusa que pode ser flutuante ao longo do dia, pode ser fatigável. Então, quando faz exercício físico, a fraqueza piora. E o restante normal, tônus, trofismo, reflexo, sensibilidade, tudo normal. E quando você tem uma lesão no músculo, você vai ter uma fraqueza proximal difusa, pode ter tônus flácido, pode haver atrofia, que geralmente é tardia, reflexos geralmente são normais, sensibilidade é normal, ok? Uma fraqueza mais proximal. Então, como que fica a topografia da lesão do nosso paciente? Raízes e nervos difusos, ok? Bom, e o diagnóstico etiológico? Qual a causa para essa hipótese sindrômica com essa localização? E você vai pensar em todas as causas possíveis. Esse nosso caso especificamente que eu trouxe para vocês é um caso clássico, muito claro. A grande chance aqui é que você tenha uma síndrome de Guillain-Barré. Como que a gente chama a síndrome de Guillain-Barré, né, em termos mais técnicos? É uma polirradiculopatia, ou polineuropatia, ou polirradiculoneuropatia. Os três são possíveis. Desmielinizante, inflamatória aguda. PDIA, polirradiculopatia desmielinizante inflamatória aguda, que é o mais frequente tipo de Guillain-Barré, a gente vai ver isso direitinho. Eu coloquei aqui outras possibilidades, então porfiria, mononeuropatia múltipla, botulismo, polineuropatias, etc. Tá? Mas esse caso, a grande chance aqui é que seja realmente o Guillain-Barré. Ok. Gente, vamos falar um pouquinho então agora dessa síndrome. Essa segunda parte é um pouco mais rápida, menos cansativa do que fazer essa revisão de como a gente faz o diagnóstico em neurologia. O que é síndrome de Guillain-Barré? Síndrome de Guillain-Barré é um grupo de doenças imunomediadas, são doenças autoimunes, em que o próprio organismo reage contra o sistema nervoso central. Nesse caso, especificamente, ele reage contra raízes e nervos periféricos. A incidência do Guillain-Barré é cerca de 1 a 2 casos a cada 100 mil pessoas, né? E nós temos alguns subtipos. De longe, o subtipo mais frequente é esse que a gente colocou nas nossas hipóteses diagnósticas. 85 a 90% dos casos é a polirradiculopatia desmielinizante inflamatória aguda. Então, a reação autoimune é contra a bainha de mielina, desmielinizante dos nervos periféricos, ok? Muito menos frequente, você tem esse subtipo que eu coloquei ali, a MAN, que é uma neuropatia axonal motora aguda. Então, é um quadro bem mais grave. Imagina que você tem o neurônio, ao invés de a reação imune ficar restrita à bainha de mielina, aquela reação imune ela vai mais fundo e acaba lesando o axônio. Então, o prognóstico é muito pior, a chance de recuperação funcional é muito pior. Mas, felizmente, é mais rara. Neuropatia axonal sensitivo-motora aguda, AMSAM, também mais rara. Aqui você tem alteração sensitiva e motora axonal, também prognóstico pior. E, por último, síndrome de Miller-Fisher, também rara. Essa tríade que vocês estão vendo aí. Ataxia, arreflexia, oftalmoparesia, ok? Bom, nós vamos hoje falar do Guillain-Barré, especificamente 85 a 90% dos casos é PDIA. Então a gente vai falar um pouquinho sobre PDIA. Geralmente, 60% dos casos começam com um evento incitante. Então 60% dos pacientes têm. O mais clássico, né, que é sempre cobrado em prova, fiquem atentos a isso,
O evento incitante mais frequente para a síndrome de Guillain-Barré é uma diarreia, uma gastroenterocolite aguda por Campylobacter jejuni. É o mais cobrado em prova, fiquem atentos a isso. Então, como que é? Esse é o mais frequente, certo? Mas nem sempre todos os casos são diarreia por Campylobacter jejuni. Você pode ter uma infecção do trato respiratório superior inespecífica, uma doença febril inespecífica, uma infecção por citomegalovírus, por Epstein-Barr, micoplasma, vacinação, etc. 60% dos pacientes têm um evento incitante. Aqui eu ressalto também a importância do vírus Zika como evento incitante. Bom, como que funciona isso? Ocorre uma reação cruzada autoimune. Então, a resposta imune contra aquele Campylobacter jejuni, ela, por um erro, ela faz uma reação cruzada e quando ela encontra a bainha de mielina dos nervos periféricos, ela não tem a tolerabilidade que se espera de um paciente normal e ela ataca a bainha de mielina do nervo periférico e desencadeia a doença, ok? Após o evento incitante, cerca de 1 a 3 semanas depois, o paciente, 70% dos pacientes passam a ter um quadro de parestesias, formigamentos, dormências, inespecíficos, vagos em mãos e pés. Dias após, ele começa com aquele quadro que é mais clássico, que é o quadro que a gente viu no nosso paciente, de fraqueza simétrica ascendente. Muito raramente é descendente. Vocês têm que fixar o clássico, que é uma fraqueza simétrica ascendente, que vai subindo. Começa de distal para proximal. Membros inferiores para membros superiores. Existem outros também, outros sinais, outros sintomas que acontecem após também. Podem acontecer, não são obrigatórios, não é com todo mundo. Mas você pode ter paresias de nervos cranianos. Nesse caso, geralmente acontece uma diparesia facial. É rara, mas ela pode acontecer. Pode ter oftalmoparesia, paresia de nervos cranianos inferiores, cursando com disartria, disfagia, paralisia muscular da musculatura respiratória, por isso que Guillain-Barré entra como um caso de emergência médica. E você pode ter envolvimento do sistema nervoso autônomo, desautonomia, que pode se caracterizar por diversas manifestações clínicas. A gente vê mais frequente flutuação da pressão arterial, arritmias, desmotilidade gastrointestinal, etc. Bom, como que é o exame físico do Guillain-Barré geralmente? Paraparesia ou tetraparesia, tônus flácido, hipo ou arreflexia. Por quê? Sinais de neurônio motor inferior, certo? Hipo ou arreflexia, hipotonia, fraqueza. Sensibilidade é normal, mas não é impossível, ela pode estar alterada também. E podem haver alterações de nervo craniano, diparesia facial, oftalmoparesia, paresia de um nervo craniano baixo, como a gente comentou. O diagnóstico, ele é clínico, ok? A suspeita clínica leva a você ir para o diagnóstico laboratorial, mas a suspeita clínica é o mais importante, é ela que tem que ser firmada primeiramente. E como que a gente faz o diagnóstico laboratorial? Basicamente por meio do líquor, o líquido da espinha, o líquido céfalo-raquiano. E no líquor você vai ter esse achado clássico, que cai em prova bastante, que é a dissociação proteinocitológica. O que isso significa? Você tem um aumento de proteínas com uma celularidade normal. Só cuidado, eu coloquei aqui um adendo, o pico da proteinorraquia, ele geralmente acontece de 4 a 6 semanas. Então, se vem um paciente com 1, 2 dias de história e a proteína está normal, ainda assim pode ser Guillain-Barré. E se o quadro for clássico, ele deve ser tratado como, mesmo não tendo a proteína ainda aumentada. Pode demorar 4 a 6 semanas para essa proteína aumentar de forma satisfatória. Mas, em termos práticos, o clássico é isso. É você ter uma dissociação proteinocitológica. Proteína aumentada para celularidade normal. Ressonância de medula quase nunca é necessária, a não ser que seja um quadro não tão clássico, não tão típico, e você precise afastar uma lesão na medula. Às vezes tem um esfíncter muito discreto, a paciente tem uma incontinência urinária discreta, às vezes tem um certo nível sensitivo e é uma fraqueza ascendente, com uma hiporreflexia ali, não sei, duvidosa. Nesses casos vale a pena você pedir uma ressonância de medula para descartar uma lesão medular. E você não comer bola e você
fazer um diagnóstico e um tratamento errados. Eletroneuromiografia nessa fase aguda da doença não é necessária, tá? Agora, para segmento, é interessante você fazer eletroneuromiografia exatamente para ver o que a gente comentou. Se você teve uma lesão só desmielinizante ou se você tem uma lesão axonal. O Guillain-Barré aqui é predominantemente desmielinizante ou axonal? Para você ver o prognóstico. Se for axonal, você tem lesão de axônio do neurônio já. Então, o prognóstico dele é pior para a recuperação funcional. Tratamento e condução do caso. Esses pacientes, no mundo ideal, a gente sabe que nem todos os serviços do Brasil isso é possível, mas ele deve ser internado para monitorização em UTI. E você vai fazer uma vigilância do padrão respiratório. Em termos práticos, você faz por esse método que se chama PIPE. Isso aqui, que informação ele traz para a gente? Ele é um fator preditivo de insuficiência respiratória. Então, se o paciente tem algum desses parâmetros aqui alterados no PIPE, isso significa que ele tem uma chance importante de evoluir em pouco tempo para uma insuficiência respiratória. Então, se ele tem uma alteração de algum desses parâmetros, você intuba antes de estar numa emergência, que é a insuficiência respiratória. Você intuba antes. Então, esse parâmetro é muito importante. E quais são? Volume corrente menor do que 20 ml por quilo, uma pressão inspiratória máxima menor do que menos 30 centímetros de água, expiratória máxima menor do que 40, ou pressão parcial de CO2 maior do que 50. Qualquer um desses alterados, você está autorizado a fazer intubação orotraqueal para evitar que ele chegue numa insuficiência respiratória. Monitorização cardíaca é importante, principalmente por causa de desautonomia. E, claro, o mais importante aqui, que é o tratamento da fase aguda, é bastante cobrado em prova, é isso que vocês também precisam saber e ter noção. Ele é feito, tanto faz, imunoglobulina ou plasmaférese, ambas têm evidências científicas, ambas podem ser escolhidas, uma não é melhor que a outra em teoria. A imunoglobulina EV você faz 0,4 gramas quilo dia por 5 dias, ok? E a plasmaférese, você vai solicitar a equipe de hematologia que faça a plasmaférese. Só lembrando um adendo aqui, contraindicada se o paciente tiver instabilidade hemodinâmica, por motivos óbvios, você vai retirar uma parte do sangue do paciente para fazer essa filtragem. Prognóstico, como é que é? A maior parte dos pacientes acaba tendo uma recuperação gradual após o pico inflamatório, que ocorre de 2 a 4 semanas, geralmente. O tratamento com a imunoglobulina, com a plasmaférese, ele acelera essa recuperação. Então, uma recuperação que aconteceria em meses pode acontecer um pouquinho mais cedo, tá? Agora, os efeitos do tratamento sobre gravidade, sobre prognóstico, chance de recuperação funcional, sobre complicações, ainda é controversa, não se sabe. O que se sabe é que provavelmente ele adianta essa recuperação. Fatores de mau prognóstico, importante também saber isso. Então, pacientes com mais de 60 anos, que necessitam de intubação orotraqueal e ventilação mecânica, que têm uma progressão rápida dos sintomas, geralmente, antes de 7 dias, e pacientes com lesão axonal na eletroneuromiografia. Esse slide é importantíssimo. Então, lembrando, o tratamento não acaba aqui. Dei imunoglobulina, acabou, já fiz minha parte no caso. Não. O tratamento ele é multidisciplinar, então esse paciente vai ter que ter um acompanhamento com fono, fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga, assistente social, terapeuta ocupacional, por meses, para ter essa recuperação funcional, né? E ter a reintegração social. Isso é um trabalho que ele vai ter por bastante tempo. Ok. Dada a explicação formal, a gente conhecendo um pouco melhor sobre a doença, vamos voltar ao caso então. Lembra do nosso paciente? Ele coletou o líquor veio com 0,4 células, normal, abaixo de 4 células, ok. Proteína de 80, proteína acima de 40 já está aumentada. Isso varia de laboratório para laboratório. Em linhas gerais, os limites de referência são mais ou menos esses. Bom, esse paciente foi internado em UTI e ele recebeu imunoglobulina humana. Tem 75 quilos, então 0,4 gramas quilo dia, 30 gramas por dia, um frasco tem 5 gramas. Então ele precisou de 6 gramas por dia, foram 5 dias de tratamento, 30 frascos no total. Às vezes podem pedir para vocês fazerem algum cálculo parecido. A função respiratória dele, o PIPE, volume corrente de 30,
ok, maior do que 20. Pressão inspiratória máxima, menos 50, ok, não é menor do que 30. Pressão expiratória máxima, 70, ok, não é menor do que 40. E pressão parcial de CO2, 35, legal, não é menor do que 50. Então, esse paciente, a princípio, não precisou ser entubado de forma ainda eletiva, ainda não insuficiência respiratória. No entanto, após 2 dias, ele evoluiu com disfagia grave, necessitando de sonda nasointeral para alimentação, e após 2 semanas, esses parâmetros ventilatórios pioraram e ele necessitou de uma intubação orotraqueal com ventilação mecânica. Posteriormente, inclusive, foi feita a traqueostomia. O paciente teve alta após o desmame ventilatório, cerca de 6 semanas após o início do quadro, e depois de 2 meses ele foi transferido para um hospital secundário, onde ele permaneceu por mais 1 mês ali para reabilitação motora. Pessoal, era isso que eu tinha para falar aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Não só a síndrome de Guillain-Barré, especificamente essa doença, mas principalmente que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco do raciocínio que o neurologista faz nesses casos, do raciocínio neurológico para a gente tentar bolar qual que é a hipótese diagnóstica sindrômica, topográfica, etiológica. Isso é uma coisa que ajuda muito a gente no dia a dia a conseguir dar o diagnóstico e o tratamento corretos para o paciente. E isso é um tema que vira e mexe acaba sendo cobrado em provas teóricas ou práticas. Eu termino a minha apresentação aqui apresentando para vocês Joseph Heller, que é esse paciente que foi a pessoa em quem eu baseei o meu caso clínico, com certa liberdade literária. Ele descreve nesse livro o caso dele, como que foi para ele ter Guillain-Barré. É uma leitura muito interessante, se alguém se interessar, eu recomendo. E eu termino a minha apresentação aqui com uma frase do próprio Joseph Heller, em que ele coloca, ele, falando dele mesmo, decidiu viver para sempre ou morrer tentando. Então, eu acho que é uma grande lição de vida e a gente tem que ter em vista esses pacientes quando a gente fala um pouco sobre esses temas também. Tá bom, pessoal? Então, obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Espero que vocês tenham aproveitado a aula.